E muito bem, estamos aqui ao vivo no YouTube. Meu nome é Liz Kimura, eu sou especialista numa técnica chamada mapas mentais. Aqui ao meu redor vocês conseguem ver alguns. E na semana passada, ou melhor, mês passado, eu assumi o compromisso de fazer lives toda quarta-feira, às 15 horas. E na semana passada, eu iniciei esse tema do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E eu não consegui esgotar o assunto, eu só consegui chegar na metade. Então, hoje eu pretendo, a semana passada a gente falou da introdução, então como criar o hábito, o círculo de influência, o círculo de preocupação, falamos sobre paradigmas e os 3 primeiros hábitos. Então, objetivo ser proativo, primeiro hábito. Segundo, começar com o objetivo em mente. Terceiro, uma vez que você tem clareza, né, de o que é mais importante para você, então no terceiro hábito é First Things First, né, é esse livro aqui. Você fazer primeiro o que é mais importante, e dessa maneira você consegue uma vitória particular, uma vitória privada, e agora você sai do... Deixa eu mostrar, né, em vez de ficar só falando, essa daqui foi a ilustração que eu fiz na semana passada, em que o Stephen Covey, ele falava de 3 níveis de maturidade. Então, que a gente nasce, né, num nível de dependência, então tudo é você, aí você precisa praticar 3 hábitos. Então, eu estava vendo, aí eu encontrei, semana passada eu não tinha encontrado o meu livro, né? Então, essa aqui é uma das coisas que eu costumo fazer, eu vou etiquetando todos os capítulos, coisas importantes, então, aqui, que assim eu não perco tempo, né, para abrir o livro. Então, chama-se Vitória, porque acho que é em inglês que eles chamam de Private Victory, e aí não, em português ficou Vitória Particular, a expressão. Então, como esse aqui é uma imagem, eu não consigo editar, né? Você praticando esses 3 hábitos, você consegue, então, uma vitória particular. Você sai do estado de dependência, né? De que você depende do outro, depende de você, e vem para um estado de independência, do eu, né? Eu que sou responsável. E agora a gente vai praticar mais 3 hábitos para sermos interdependentes, né? O quarto hábito, tcharam, então agora que eu preciso, deixe-me ver, eu acho que eu tenho que interromper esse compartilhamento e abrir agora o quadro branco. Vejamos, aqui, quadro branco. Helga, seja bem-vinda. Rita, feliz tarde, muito obrigado por todos os seus ensinamentos compartilhados. Namastê, namastê, Rita. Hoje eu quero finalizar esse 7 hábitos, que foi algo que me ajudou profundamente. Ai, que pena, ele não me permite inserir a imagem. Então, eu tenho que construir novamente. Vamos lá. Então, o primeiro nível, segundo, e aqui o terceiro nível de maturidade. Então, vamos colocar aqui, interdependente. Aqui é o independente, e aqui é o dependente. Então, no interdependente, esse daqui, e vamos dar uma pequena centralizada. Aqui, eu acho que aqui está mais ou menos centralizado, né? Aqui e aqui, né? E aí vem as linhas. Deixa eu ver, desenhar reto.
Então, esse reto eu faço aqui. Aí... Ah, não. Peraí. Então, este de cá, na realidade... Não. Não, 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 não. Vamos voltar. Vamos voltar. E voltar. Na realidade, a linha vem de assim, porque ele lembra o formato de uma ampulheta, né? Então, vamos fazer assim e assim. Aí a gente tem uma linha reta aqui. Deixa eu ver esse de cá. E aqui também outra linha reta. Porque aí a gente vai desenhar agora um triângulo. Nossa, isso daqui é uma informação que eu aprendi na década de 90. Então, eu falei que acho que o livro no Brasil tinha sido traduzido em 89, né? Mas os 7 hábitos mesmo, ó, a primeira vez que o Stephen Covey publicou o Seven Habits the Highly Effective People foi em 1932. Então, ó, muitas décadas atrás que temos esse conhecimento. Nossa, está um pouco torto esse formato, mas se vocês pegarem o livro, no início de todos os capítulos, você tem essa imagem. Ok? Então, eu vou pedir para que vocês consigam aí ter essa interpretação da imagem aqui. E então, aqui, ó, quarto hábito. Vamos mudar o texto de cor. Agora, e a gente vai para o hábito 4. Então, que é aqui, hábito 4. Isso. Win-win. A gente tem que pensar em ganhar, ganhar. Então, 4. Pense em ganha, ganha. Ganha, ganha. Então, o que é esse pensamento, né, de ganhar, ganhar? É ter a clareza, sabe, ter como valor, né, de que é importante que os dois lados ganhem. Se um lado estiver perdendo, não temos negócio, né? Então, eu vou usar essa parte de baixo para explicar. Então, quais são essas situações do ganha-ganha, do H4, que é o hábito 4, né? Então, se você tiver um perde e outro ganha, ou um ganha e outro perde, né? Aqui até chegarmos no ganha, ganha, ganha. Então, como que isso funciona? Né? Se você tem duas partes, acho que é mais claro se a gente falar em relação comercial, cliente e fornecedor. Então, repare, né? Um é o cliente e outro é o fornecedor. Então, se o fornecedor perde e o cliente ganha, então, digamos, né, eu vou te vender uma caneta. Eu, fornecedora, vou te vender uma caneta. Essa é uma caneta maravilhosa. Ai, eu amo ela. Porque ela é uma caneta colorida e ela apaga, sabe? É incrível. Isso me dá uma liberdade incrível de fazer mapas mentais. Eu tenho pelo menos todas as cores que são vendidas no Brasil, né? Opa, essa aqui não faz parte. Então, eu tenho a coleção, né, de 10 cores que são vendidas no Brasil. Então, todas elas são coloridas e todas elas apagam. Então, por isso que eu digo que é uma liberdade de fazer mapas mentais à mão, poder errar, apagar, refazer, né, e continuar o mapa mental.
coisa que, na época que eu usava canetinhas coloridas hidrográficas, por exemplo, ai meu Deus, era fazer a edição, né, corrigir. Por isso que tem muita gente que prefere fazer no software, porque aí a edição não tem contra-argumento. Só que, para o nosso cérebro, para o nosso processo de aprendizagem, fazer à mão é melhor, né? Então, e aí com essas canetinhas que apagam, meu, é maravilhoso. Então, eu comprei no Calunga. E lá no Calunga eu paguei, acho que quase R$ 11, uma caneta. Mas, puxa vida, você, né, é meu cliente favorito, é minha cliente favorita, eu gosto muito de você, e eu te vendo por R$ 10. Te vendo mais barato do que eu paguei, do que o custo que eu paguei, né? Então, eu perco e o cliente ganha, né? Vai sair feliz comprando, né? Puxa, olha só, ganhei aí um desconto de 10%, né? Então, pô, cliente sai feliz, né? Cliente sai ganhando e eu, fornecedora, saio perdendo. Me diz uma coisa, quanto tempo vocês acham que a minha empresa vai durar vendendo abaixo do custo? Simplesmente ela vai quebrar. Então, eu perdendo nessa relação, né, o fornecedor perdendo, ele não vai conseguir se manter no mercado. Ele vai acabar quebrando, né? Agora, vamos fazer o contrário, então. Eu, fornecedor, ganhando, né, e cliente perdendo. Puxa, olha, isso aqui eu paguei, né, R$ 11, alguns centavos, mas para você, olha, tem inúmeras vantagens, né? E eu entro aí com alguns gatilhos mentais, tudo, e te vendo por R$ 20 cada caneta, né? Então, como o cliente, né, que antigamente não tinha como buscar pela internet para fazer as cotações, né? Muitas das vezes acabava caindo, né, na lábia daqueles vendedores mal intencionados e acabava comprando, né? E eu consegui um lucro aí de 100%, né? Consegui pelo dobro do meu custo, saí super ganhando. E conta para mim, hora que esse cliente passar em qualquer outra papelaria, e ver que ele podia comprar pela metade do preço, você acha que ele volta a comprar de mim? Nunca mais compra de mim. Além de, né, poder me denunciar no Reclame Aqui, falar mal para os amigos, e, né, então, o que acontece? Quando a gente tem uma relação de perde-ganha, se algum deles perder, esse relacionamento não dura. Você pode vender uma vez, mas você não consegue fidelizar um cliente, né? Então, a única forma da gente conseguir seguir, né, por um longo tempo, é se a gente conversar e conseguir fazer com que os dois ganhem, que seja ganha-ganha das duas partes, né? Deixa eu ver. Ana Paula fala, que bom te ver. Aline, minha aluna da turma 9 do curso online de mapas mentais, boa tarde. Isso mesmo, Ana Paula, não dura. Relacionamento que tem ganha-perde não dura. Num relacionamento amoroso, é a mesma coisa, né? Entre um casal. Se entre eles, né? Como fala, um dos lados está perdendo, esse relacionamento também não vai durar. Esse namoro vai se romper, esse casamento vai acabar em divórcio, ele não vai durar, né? A não ser que, né, essa uma das partes não tenha coragem, né, de assumir a sua felicidade e romper com o relacionamento, ou, né, relacionamentos abusivos, etc, etc, né? Mas não tem como isso durar, não vai. Então é muito importante que a gente consiga conversar, 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 até chegar num ponto que foi ganha-ganha para as duas partes. Aí sim a gente segue adiante. Então, essa é a mentalidade da gente sair da independência para interdependência, né? Entender que nós juntos conseguimos ir mais longe do que cada um sozinho, né? Vejamos aqui, hábito 5. Então, vamos escolher uma outra cor aqui para o nosso hábito 5.
que tal esta cor? 5. 5, vamos começar mais para o cantinho aqui. Hábito 5. Compreender antes de ser compreendido. Ele mudou a cor do hábito 4 aqui. Então, este daqui vamos manter em azul. Tcharam. Porque aí a gente mantém a mesma cor, eu anoto aqui do lado, mas vocês conseguem entender que essa anotação é deste, né? Então, o texto aqui é meio comprido, então, vamos ver se eu copio, Ctrl C, e agora eu vou escrever aqui do lado, texto, aqui, isso, H5. Então, H5, né, é o compreender antes de ser compreendido. Tchurururu. Deixa eu só conferir se em português aqui, esse é o texto. Então, procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Então, procure primeiro compreender. Então, vamos lá. Aqui. Eu tentando. Então, aqui, vamos lá. Procure primeiro compreender antes de ser compreendido. Então, esse é o texto da tradução, né? O original aqui. Então, o que significa esse hábito 5? Né? Uma vez que a gente tem, né, essa mentalidade de pensar, né, em ganha-ganha, das duas partes ganharem, então, você tentar compreender o outro antes de você mostrar o seu ponto de vista. Aí, qual que era o exemplo que a gente dá muito para esse hábito 5? Por exemplo, imagine que você marcou aí um encontro, né, apesar de que hoje em dia nós estamos numa época de quarentena, então sair para se encontrar fora não é bem o que a gente consegue fazer no momento, né? Mas digamos que numa época normal, né, vocês marcam aí um jantar. Você chega, né? Você, mulher, chega primeiro, né? Quem chega primeiro no restaurante vai lá e espera, e olha porque é loja, né? Dá 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, né? Aí, daqui a pouco já passou meia hora, você já tá, né? Já, como fala, tomando uma taça de vinho. Eu não bebo, né? Mas a pessoa já, de repente, começa a beber, já começa a ficar alta, começa a ficar alterada, e né, a pessoa com quem você vai se encontrar chega aí com lá quase, sei lá, 1 hora de atraso. Aí quem estava esperando, qual que é o hábito mais normal? Começa a gritar e fazer maior escândalo, né? Que você pensa que eu sou? Isso são horas de chegar e, sabe, começa a acusar e né? Vai despejando aí em quem chegou depois. Então, o hábito 5 é exatamente isso. Procure primeiro compreender antes de ser compreendido, né? Então, como seria praticando o 5º hábito? Fulano de tal, fulana de tal, né? A gente marcou tal hora, né? Eu cheguei até com 10 minutos de antecedência, né? Já estou esperando aqui há mais de 1 hora. Conta para mim, o que foi que aconteceu, né? Procure compreender antes, né? De tirar aí essas conclusões precipitadas. Hoje fala-se muito no não julgamento, né? Então, assim, vamos ouvir antes de ser ouvido,
né? Vamos nos colocar, né, no sapato dos outros antes de falar aqui dos calos no nosso sapato. Então, sei lá, vai ter desde pessoas que vão dar desculpas, né, e outras pessoas que vão explicar, né, o que aconteceu. Então, e aí a gente pensando, né, previamente naquele ganhar-ganhar, então agora vamos lá, vamos ver o que foi para assim compreender, aí depois mostrar, poxa, porque do meu lado eu gerei uma expectativa, né, agora já minha fome até passou, eu já tô, como fala, cansada, já desmotivada, né, então, mas assim, buscar compreender primeiro, sabe, a gente tem o hábito de já sair jogando e xingando e brigando e fazendo aquele escândalo, né, então esse hábito 5, nossa, é você baixar a guarda, né, outro conteúdo que pode complementar aqui para o hábito, para esses hábitos é o CNV, a comunicação não violenta, nossa, é um outro, eu ainda vou fazer uma live sobre CNV, então, eu já procurei assistir uma primeira palestra sobre o assunto, fiquei fascinada e fiz o curso introdutório, então eu quero trazer aí o mapa mental desse curso, que eu também recomendo bastante. Aí, uma vez você pensando em ganhar, ganhar, compreender antes de ser compreendido, o hábito 6, repare, tchan, tcharam, tchan, 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 vamos pegar aqui, hábito 6. Ok, eu tenho que mudar primeiro aqui. Ixi, aí ele foi, tá bom. Vamos mudar para cá, então. Este daqui é uma beleza. Eu não uso tanto esse quadro branco, então tô percebendo que nem sempre ele faz o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, né? Aqui, vamos mudar para esta cor. Ótimo. Ok. Então, agora sim, eu vou clicar aqui, 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 e vamos digitar o hábito 6. Então, H6 é sinergizar. Agora que eu tô com o livro em mãos, crie sinergia. Tá bom. Em português ficou como sinergia. Crie sinergia. Então vamos lá. H6. Sinergia. Uma definição de sinergia é fazer 1 mais 1 igual. Será que eu consigo virar? Deixa eu ver. Se eu clicar aqui. Aqui. Acho que isso daqui não me permite fazer isso. Eu queria colocar o 8 deitado, mas ó, ele não move. Então, vamos fazer um desenho. Aqui. E vamos fazer, voltar e mudar a cor, para manter a cor do hábito 6. Tcharam. Então, esse aqui é o símbolo do infinito, né? Então, o que é sinergia? Sinergia é a somatória é maior do que a soma individual das partes. Então, vamos até escrever para ver se fica mais claro. A somatória é maior que a soma individual das partes. Então, essa é uma das definições de sinergia, né? Então, você tem lá 1 mais 1, em tese, é igual a 2. Mas quando você tem sinergia, esse 1 mais 1 pode virar 3, pode virar 6, pode virar infinito. Então, a sinergia é algo que você pega a diferença de cada uma das partes
e juntos a gente vai mais longe, né? Isso que é chegar na maturidade da interdependência, né? Nós juntos conseguimos ir mais longe do que cada um caminhando separadamente. Na sinergia que a gente privilegia as diferenças, porque são essas diferenças, né, de cada um de nós, a gente vai somar, né, e vai trazer vantagens para todos nós juntos. Então, criar sinergia é valorizar essas diferenças, é reconhecer essas diferenças e caminhar mais longe. Então, dessa maneira, a gente termina aqui os 6 hábitos, né, desses níveis de maturidade. Eu vou aproveitar e já vou colocar aqui, só para recapitular, os hábitos anteriores. E eu vou acabar fazendo aqui numa outra cor. Então, para recapitular. Seja proativo. Então, este é o hábito 1. Vamos colocar aqui dentro do primeiro. Aí, o 2. O 2 é comece. Então, com o objetivo em mente. O 2 é comece com objetivo em mente. Não, e ó, a gente tá 2 encontros, né, de aproximadamente 1 hora cada um deles, para falar sobre os 7 hábitos, né? Eu vou colocar aqui, ó, 2. Mas, o que que acontece? O treinamento, né? O livro, primeiro que o livro é desse tamanho, né? Dá uma olhada. O livro, ele tem, vamos ver quantas páginas. Tem 455 páginas, né? Então, quer dizer, é um livro enorme. O treinamento são 3 dias de treinamento, né? Então, vocês têm noção do quão superficial eu estou passando por esses 7 hábitos, né? É realmente para te dar, assim, um pontapézinho inicial. Eu queria dar uma centralizada, mas ele não tá indo, eu não vou investir tempo nisso. Então, no hábito 3, né, porque o que acontece? O hábito 2 é o hábito, assim, que, nossa, para você mergulhar para dentro, né, e ter essa clareza de qual que é a sua missão de vida, por que que você existe, né, qual que é a sua visão, seus valores, identificar os papéis que você exerce, quais são os objetivos que você quer em cada um deles a longo, médio e curto prazo, né, é um mergulho, assim, muito profundo, que mesmo no treinamento, tendo 3 dias de duração, você também só fica na beiradinha da piscina, sabe, na superfície. Então, eu lembro que a primeira vez que eu parei para escrever missão de vida, eu levei 4 meses para conseguir redigir. E o livro tem um monte de exemplos, né, então quando você chega lá no hábito 2, então tá aqui, ó, hábito 2 começa na página 131. E aqui tem vários exemplos de missão de vida pessoal, missão de empresas. Então, nossa, tem muita coisa. Porque aí quando você tem essa clareza no hábito 2, né, esse objetivo em mente, então, primeiro, deixa eu ver como que eles traduziram aqui para o português. Primeiro, o mais importante. Então, ficou aqui, primeiro, o mais importante. Então, que em inglês, né, o título original é First Things First. Então, vamos colocar primeiro, o mais importante. Vou colocar na linha de baixo. Isso, primeiro, o mais importante, né? Então, é uma frase muito famosa, First Things First. Tem vários filmes que usam essa expressão.
E com isso, a gente consegue, deixa eu clicar para fora, e agora aqui, a vitória, expressão aqui, vitória particular e vitória pública. E assim, a gente consegue a vitória, deixa eu colocar aqui, particular, e aqui em cima, então, eu vou conseguir a vitória pública. Então, esse de cá vai ser vitória pública. Tirando este daqui, um pouquinho no centro. Então, para recapitular, a gente nasce no estado de dependência, onde tudo é você, né? Eu sou feliz se você casar comigo, eu vou entregar o relatório se você fornecer os dados para mim, né? Eu bati o carro porque você me fechou, né? Você nasce assim num estado de dependência, tudo é você, né? Para então praticar 3 hábitos: ser proativo, começar com o objetivo em mente e priorizar o que é mais importante, para então ser independente, né? Ter a maturidade da independência, do eu. Então, eu bati o carro porque eu não olhei antes de fazer a mudar de faixa, eu não entreguei os dados porque eu não fui proativa e não te pedi os dados novamente, né? Eu só vou ser feliz se eu estiver bem comigo, né? Então, escolher ser feliz está dentro do meu ciclo de influência, né? Fora dele, o círculo de preocupações, é famoso o Frank, esqueci o sobrenome dele, lá que é um judeu que viveu no centro nos campos de concentrações, né, no campo de concentração na Segunda Guerra Mundial, e que ele falava, né, por mais que, né, fizessem tudo que fizeram, né, ele tinha a escolha, ele tinha o poder, né, a clareza de que ele é quem tinha a escolha, né, da reação dele, das atitudes dele. Então, essa proatividade dele foi incrível, né? Por isso que você pode escolher, né? E aí, ser feliz é uma escolha, né? Amar é uma escolha, né? Você pode escolher a sua reação, você pode escolher o seu humor. Quando o seu humor muda baseado no que acontece, né? Com o que os outros fazem ou deixam de fazer com você, você está sendo reativo, você está reagindo a essa outra pessoa. Então, ter clareza de que é você que está no comando, você que escolhe, né, ser proativo. Então, dessa maneira, você consegue ter uma vitória particular e ser uma pessoa independente. E somente pessoas independentes conseguem se relacionar e serem interdependentes. Porque se elas não forem independentes primeiro, ela vai acabar dependendo dos outros, né? Então, por isso que nesse nível de maturidade, a gente tem mais esses 3 hábitos que são pensar em ganhar, ganhar, né? Então, se um dos dois estiverem perdendo, sem negócios, nada feito, até a gente conseguir encontrar esse ponto, né, de ganha-ganha, né? E aí começaram, depois disso, começaram a ter desdobramentos, né? Não apenas cliente e fornecedor ganhando. Então, é ganha, ganha e um terceiro ganha, que seria a sociedade, né? O meio ambiente, né? Então, tem que ser ganha, 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 né? Se for bom só para as duas partes, isso é, não sei, egoísta, né? Então, a gente vive em sociedade, então, qual que é o terceiro ganha, né? Que a sociedade também ganhe com isso, né? Buscar compreender primeiro antes de ser compreendido, criar sinergia, né? Aproveitar diferenças dos demais. E o último hábito, ele é um hábito que eu vou usar aqui, este de cá. Vamos ver. Aqui. Então, o último hábito, ele é um círculo que engloba, né, todos os 6 hábitos anteriores.
Então, vejamos aqui. Qual é o 7º hábito? Deixa eu colocar isso para cá. Então, H7. Afine o instrumento ou afie o instrumento? Como que eles traduziram? Afine o instrumento. Afine o instrumento. Então, o que que é afinar? Imagine um violino, né? Um instrumento musical de cordas que você então tem que afinar para que o som esteja, né, saia corretamente, né? No seu melhor tom. No livro, o exemplo que o Stephen Covey ele dá é afiar a serra, sharpen the saw, que mostra, por exemplo, um homem caminhando pela floresta e encontra um serralheiro, assim, como fala, serrando uma árvore e tá lá cansado e vai. E aí o homem vem assim, senhor, ele, não me interrompa porque eu tô muito ocupado, né, eu tô serrando aqui, né, e aí ele vem, mas senhor, né, se você parar para afiar, né, a sua serra, ele vai cortar com muito mais facilidade e muito mais velocidade. Então, em português foi traduzido aí como afine o instrumento. Então, acho que o exemplo que eles dão deve ser de um instrumento musical para você afinar, né, o tom para que a melodia saia bonita. Né? São as mesmas analogias. Né? O que ele fala nesse ponto? De você cuidar do seu eu em 4 dimensões. Então, deixa eu pegar aqui. Ele vai ter uma bolinha assim. E aí, a gente vai trocar por uma reta. E vamos trabalhar aqui 4 dimensões do eu. Vamos voltar para o texto e aqui em cima, aqui no centro, colocar e o. Tcharam, vamos centralizar isto. Eu. Então, a gente tem eu mental, eu espiritual, eu mental, intelectual, espiritual, emocional, e eu físico, claro, né? E eu físico. Estava assim, gente, são 4. Então, para ver, né, como que isso foi aprimorando, né, melhorando. Então, hoje eles falam, né, daquela ferramenta roda da vida, e aí colocam várias outras informações, mas basicamente esse afine o instrumento fala para você cuidar de você nessas 4 dimensões. Então, o que seria o eu físico? Eu físico é cuidar da sua alimentação, atividade física, saúde, então check-ups médicos periódicos. Empresas começaram a perceber que quando o funcionário chega numa determinada idade, é exigido um check-up médico, né, antes que ele, morra em serviço com um ataque cardíaco fulminante, né, antes que, né, aconteça, né, grave situações, né, problemas de saúde. Então, por exemplo, analisar vícios como fumo, né, excesso em bebida alcoólica, sedentarismo. Então, é nessa área, né, essa dimensão do eu físico são, né, basicamente, né, essas informações para você cuidar. E no eu mental, é você cuidar do seu intelecto, da sua inteligência,
né, das suas habilidades. Então, por exemplo, leitura de livros, você estudar, né, aprender idiomas, desenvolver habilidades, né, sempre aprender algo novo. Então, deixar que o seu cérebro, né, o seu intelecto, desenvolvido. No eu espiritual, aqui não se fala em religião. O eu espiritual, a gente fala de princípios, valores, né, o que guia a sua vida, né, porque os valores são eles que governam as nossas decisões, né, então você ter clareza desses seus valores é fundamental, né, saber com o que você se importa, né, o que é importante para você, tanto é que tem pessoas que não trabalham em lugares que não se sentem felizes, porque não existe um alinhamento entre os seus valores pessoais e os valores da empresa, né, então ter clareza, né, de quais são esses seus princípios, os seus valores, é fundamental. E o que eu, assim, amei de paixão foi aprender sobre o eu emocional, né, ou então eles também chamam de socioemocional. Deixa eu ver aqui, deixa eu olhar como que ele tá aqui, para aparecer na tela para vocês. Então, toda vez que você conhece alguém, o que acontece? Você abre uma conta bancária emocional. Então, conta bancária emocional. E toda conta bancária, ela é feita de saques e depósitos, né? Opa, deixa eu pegar uma linha aqui. Saques e depósitos. Então, né, saques são os famosos, né, negativos, né? E então, aqui, negativo, negativo, e depósitos, então, são o lado positivo. O que nós temos de exemplos, né? O que seria um saque? É você marcar um horário e não cumprir com o horário combinado, né? Chegar antecipado normalmente não tem problema, né? Mas chegar atrasado, apesar de que na América Latina, no geral, meia hora de atraso é meio que tolerável, isso é cultural. Pontualidade, né, a famosa expressão pontualidade britânica, é você chegar, né, no horário combinado exatamente, né, uma pontualidade britânica. Sabe o que é pontualidade no Japão? É chegar 15 minutos antes. Então, se você chegar no horário, você já está 15 minutos atrasado, né? Então, eu achei incrível que uma vez eu participei de um congresso no Japão e todas as reuniões começavam 15 minutos antes, porque todo mundo chegava 15 minutos antes, então 15 minutos antes a gente já dava início, né? Já está todo mundo aqui, então vamos dar início, né? Então, tem um livro que naquela época nos guiava, chamado Kiss, Bow and Shake Hands Over 100 Countries. Então, kiss é beijar, né? Bow é fazer a reverência, né? Você se curvar, e shake hands é a fazer aperto de mãos em mais de 100 países, né? Então, como que é a cultura, né, nos diferentes países. Então, é interessantíssimo, né? Outra forma de você fazer saque é simplesmente não comparecer, né? Marca um compromisso, não comparece, é a deslealdade, é você falar uma coisa na frente e fazer outra coisa nas costas, né? É você puxar tapete ou punhalar a pessoa pelas costas, é mentir, é não ter gratidão, né? Não ter educação, então ausência, né? São alguns exemplos de saques. E o que seriam exemplos de depósitos? Você ser pontual, ser fiel, leal, falar por favor, falar obrigado,
Lembrar de detalhes como aniversário, inclusive, será que é hoje? Amanhã é aniversário do Paul, amanhã é aniversário do filho da Thaís Godinho. E hoje eu não tenho certeza, mas acho que eu tenho uma amiga que faz aniversário hoje, preciso consultar o meu calendário, né? Então, você cumprimentar as pessoas pelo aniversário, né? Então, são essas coisas que fazem, né, esses depósitos. E aí, quando que um relacionamento quebra? Quando não são feitos depósitos, ou quando é feito, por exemplo, um saque muito grande, né? Então, aí o relacionamento simplesmente quebra, né? Eu lembro, né, naquela época, quando eu trabalhava na Covey Leadership Center Brasil, era muito famoso os videogames. Então, acontecia muito com altos executivos, né, que trabalhando no universo corporativo, não tinham tempo para a família, e aí chegava no final de semana, dava um videogame de presente para o filho, né, e isso não abastece, sabe, essa conta bancária emocional, né. Então a conta bancária emocional, além de ter saldo positivo, ela precisa de depósitos frequentes, periódicos, contínuos, né. Então, eu lembro do meu chefe contando o caso de um executivo que ele era tão ocupado, que os amigos chamavam ele para um chopp, um happy hour, e ele nunca aparecia. Aí, chamavam ele e ele furava, chamava e ele furava, chamava e ele furava, né. Aí, uma época que ele já estava muito estressado, ele falou: "Meu, eu preciso relaxar, acho que eu vou nesse happy hour". Quando ele chegou naquele barzinho tradicional, não tinha ninguém. Por quê? Eles já tinham até mudado de endereço e nem avisaram ele, porque como ele nunca aparece, então, né, ele já não foi avisado da mudança, né. Um outro caso é de você, eh, por isso que, assim, esses bens materiais não, talvez num primeiro momento vai fazer algum depósito, mas depois esse depósito não vai ter efeito, né. E tem relações que, assim, a pessoa pode até estar meio ausente, mas ela já fez tantos depósitos que: "Ai, gente, perdão, eu tô atrasada, né, eu vou dizer, ai, desculpa", assim, "Não, Liz, tranquilo, você tem crédito com a gente", né. Então, ter consciência, né, dessa conta bancária emocional, me fez, desenvolver bons relacionamentos ao longo dos anos, né. Eu, por exemplo, uma vez fui pedir ajuda para eu estava no meio de um problema pessoal, ai, gente do céu, eu preciso de ajuda. Ah, eu conheço alguém naquela empresa, né. E aí eu liguei, né, ele nem trabalhava mais na empresa, mas ele falou assim: "Liz, eu conheço gente lá", e na hora ligaram, pá, tá, e resolveram o meu problema, né. Eu falei: "Nossa", eu falei: "Gente", e fazia, assim, acho que uns 7, 8 anos que ele tinha tido aula comigo, a gente já tinha perdido contato. Ele falou: "Não, imagine, professora, a senhora tem crédito comigo, né, eu fico até lisonjeado de, né, da senhora ter me contactado, tudo, não sei o quê", né. Então quando você, né, faz aí grandes depósitos, né, mantém, você pode até deixar aí um saldo positivo, né, mas os relacionamentos acabam quebrando quando tem ausência de depósitos ou quando é feito muitos saques ou um saque muito grande. Aí, dá uma olhada para trás e analisa seus relacionamentos, né, quais são esses relacionamentos que continuam bem, né, e quais são os relacionamentos que desandaram. Dá uma olhada se essa, eh, ideia, né, da conta bancária emocional faz algum sentido para você. Então, deixa eu ver aqui, e eu acredito que com isso nós conseguimos, fechar os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Deixa eu ver aqui na minha tela, isso, eu sei, esse é o sobrenome, o nome é Victor, então é Frankl, acho que era Frankl o sobrenome dele. Isso, do livro Em Busca de Sentido.
Lilian Maria Beltrão Campos fala: "Que aula maravilhosa, muito obrigada, você explica de forma clara e leve". Ai, que legal, Lilian. A gente fala em afiar o machado. Isso. Ah, ok, isso mesmo, né, afiar o machado. Por isso que eu sei que a tradução é uma dessas. Por exemplo, na primeira versão que o meu chefe acompanhou a tradução, no hábito 2, gente, isso aqui é spoiler, então se a pessoa ainda não leu o livro, pode parar, pausar o vídeo aqui, porque o que acontece, no original, eu vou, acho que vocês já conseguiram anotar, eu vou interromper o compartilhamento. Aqui. Então, no original, no hábito 2, o que que acontece? Americano tem hábito de velar, em casa, né, então, é você chegando, né, numa casa em que tá todo mundo, sabe, sussurrando, todo mundo cabisbaixo, né, você ouve pessoas, assim, chorando, murmurando, não sei o quê, e aí a hora que você chega lá no, né, próximo do caixão, você se surpreende, porque é você que está sendo velado, é você que morreu. Então, no hábito 2, qual que é o legado que você quer deixar, né. Por isso que tem a expressão do to live, to love, to leave a legacy, né, amar, viver e deixar um legado. To live, to love, isso mesmo, amar, viver e deixar um legado. Então, qual que é o legado que você quer deixar? Né, por isso que o americano vai para a igreja depois, né, e lá no algumas pessoas fazem discursos, então tem alguém representando a família, alguém, né, um representante da empresa, da comunidade, né, então como que era você como membro da família, né, você como pai, como mãe, como irmão, como irmã, né, como filho, então como que era você no trabalho, né, então qual que é o legado que você quer deixar? Ai, o meu chefe achava isso muito mórbido, né, eu falei: "Não, aqui é Brasil, país tropical, né, essa alegria, né, esse calor, essa energia". Então, assim, vai ser sua festa de 80 anos, né, então você comemorar aí uma festa de aniversário de 80 anos de idade e o pessoal lá no microfone fazendo discurso, te elogiando, você como membro da família, como membro da sociedade, como, né, um membro lá do trabalho, onde você trabalhou, sei, né, então, mas aí, depois isso não foi aprovado e voltou para a versão original que acho que tem mais impacto, né. Então, todo mundo sabe, né, que uma vez que nasceu, vai morrer. E aí, que legado você quer deixar quando você partir? Porque você não leva nem o seu corpo, né, você não leva nada daqui, né, só as experiências que você viveu, as suas, vivências, né, a sua consciência, então, o que que você quer deixar quando você partir? Por isso que o hábito 2, nossa, tem um impacto, assim, muito grande, esse hábito 2. E com isso a gente termina esses 7 hábitos, mas é claro que eu tenho mapas mentais para mostrar, afinal de contas, né, esse canal é de mapas mentais. Tchararam. Então, o curso, deixa eu ver aqui, o curso de certificação, ele também faz parte a gente assiste também o curso aberto, né, como que é um treinamento aberto ao público, que costuma ser 2 dias de duração, então de um dia para o outro, a gente recebe um artigo, eu não lembro se tem umas 2 ou 3 páginas, sobre os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, e para o dia seguinte você tem que trazer esse mapa mental do texto que você leu. Então como eu já trabalhei nos 7 hábitos, eu já sabia dessa ampulheta, já sabia os 7 hábitos, então, eu que tenho como hábito escrever, né, o mapa mental no sentido horário, aqui eu fui colocando conforme a proximidade, né, então, ó, o dependence, to be independent and then interdependence, eh, eu coloquei aqui mais próximo, né, do hábito 1, be proactive. Deixa eu ver se eu faço um zoom um pouquinho. Então,
to be proactive, which is different from reactive. Responsibility, ability to respond, freedom to choose. Então, o ser proativo é o oposto de ser reativo, né? E responsibility, né? Responsible, ser responsável. Então, able, responsible, able é a habilidade de, né? Então, é a habilidade de responder, né? Responsible seria o que tem a habilidade de responder. E você ter a consciência de que você tem liberdade de escolha, né? A escolha que você vai dar para, então, dar uma resposta. E aqui desse lado, então, começar com o objetivo em mente, né? Então, é o personal leadership, é a sua liderança pessoal, create mentality, and first mentality, second physically. Você cria a primeira mentalidade, depois fisicamente, isso. No hábito 3, o first things first, quadrante 2, porque aí divide, né, os quadrantes entre o urgente, não, o urgente, não urgente, importante, não importante, então monta lá o quadrante, e aí o first things first é foco no segundo quadrante, que é o importante, mas não urgente, né? Então, o exemplo é o planejamento, né? E eu escrevi aqui em japonês, né? Junbi. Junbi significa preparo, preparação. Quando eu fui bolsista no Japão depois da faculdade, eles falavam o tempo todo Junbi, 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 Chu, Junbi shinakereba narimasen. Então, se você não se preparar, nada acontece. Então, eles estão sempre se preparando para realizar as coisas. Então, no hábito 4, win-win, or no deal. Então, ou é ganha-ganha ou não tem negócio. Principle, relationship and agreement, né? Então, é o princípio do relacionamento e do acordo, né? Das negociações. E expectation, results, guidelines, resources, accountability, consequences. Então, a expectativa, né? De resultados, guias, diretrizes, recursos, accountability. Como que eu traduzo accountability? Preciso colocar. E consequências, né? Então, pensar sempre em ganhar, ganhar. Aí, no hábito 5, eu coloquei aqui, né? First understand, then understood. É o hábito da empatia, da comunicação, você se colocar no lugar dos outros, né? Synergize é o hábito 6, é 1 mais 1 igual a infinito. É como fala, alternativa 1, alternativa 2, né, a terceira alternativa é valorizar as diferenças. E na introdução, né, eu coloquei aqui o autor, Stephen Covey, The God, and a fábula, né, do ganso e dos ovos de ouro, a moral da eficiência e da eficácia. Então, eficiente é fazer as coisas certas, eficácia é fazer o que tem que ser feito. Aí o hábito, né, que é a intersecção do conhecimento, da atitude e da habilidade, e as pessoas de sucesso praticam esses 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, têm disciplina e têm princípios. Então, e você parte, né, da dependência, pratica 3 hábitos para ser independente, mais 3 hábitos para chegar à interdependência. Então, esse foi o mapa mental que eu apresentei. Nós tínhamos pessoas, né, de várias partes do mundo. Esse daqui é um casal do estado de Washington, norte-americanos, da Lori and Jeff Alexander. Então, já vê como que a gente leu o mesmo texto, mas cada um interpretou de uma maneira diferente. Olha que legal, né? Eles colocaram aqui, ó, success habits, né? Colocaram assim, hábitos de sucesso. Então, aprender com a experiência, né, a diferença da eficiência com a eficácia, a ser proativo, né, então a responsabilidade, né,
responder, a habilidade de responder de acordo com os seus valores. Deixa eu ver, será que no YouTube ele não apareceu? Eu vou interromper e vou compartilhar novamente, porque dá a impressão que eu tô lá no YouTube tentando mudar a tela e ele vai até um quarto da tela e não muda. Vamos ver se agora ele muda. Ó, begin, né? Então, o início, aqui a largada, né? Começar com o objetivo em mente. Então, a liderança, missão, visão, né? Então, no hábito 2, no hábito 3, gestão, né? Primeiro, mais importante, não urgente, né? O win-win, então, duas mãos aqui se complementando para chegar nesses resultados de ganha-ganha. First, understand, né? A comunicação, aí a sinergia, né? Tem o trabalho em equipe alinhado, então, e o sharpen the saw, então tá aqui né, afinar a serra, que é o do equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. Então, foi assim que este casal do estado de Washington apresentou 7 hábitos. E o último mapa mental que eu quero compartilhar com vocês é do professor Kaized. O Kaized é de Illinois, se eu não me engano. Isso mesmo, ó, ele é de Illinois, Kaized Irani. E o professor Kaized, né, nós também nos reencontramos na certificação de Idea Mapping, né, eu vou chamá-lo para fazer uma live também. Nossa, tem tanta gente que eu quero que vocês conheçam. Eu vou interromper um pouquinho o compartilhamento, porque no livro aqui da Jamie Nest, né, o Idea Mapping, ela postou esse mapa mental, que foi o mapa mental, vocês conseguem ver aqui embaixo, é o World Trade Center Memorial Park. Então, o Kaized, ele é arquiteto, e ele participou de um evento em que estavam planejando a construção de um memorial em homenagem àqueles que faleceram na queda das Torres Gêmeas. E esse foi um evento em que convidaram arquitetos, engenheiros, designers, paisagistas e, né, diferentes profissões, um evento realizado pelo município de Nova York. E esse aqui que é o livro, né? E o que acontece? Muitos deles chegaram até com o próprio projeto pronto, né? E o Kaized, né, como nós nos formamos em 2008, né, fazemos parte da primeira leva de instrutores certificados em Idea Mapping, ele simplesmente levou papel grande, tipo papel tamanho de flip chart e canetas coloridas, markers, porque a expectativa dele é de que íamos construir isso juntos, né? Sinergizar, criar sinergia. E então foram feitas, acho que, dinâmicas, e no final a equipe dele, né, que ganhou esse concurso. Então, se você for hoje lá para Nova York, né, quando abrirem novamente como chamam? As fronteiras para a gente poder voltar a viajar depois da pandemia. Então, se você for para Nova York, você vai encontrar esse Memorial, World Trade Center Memorial Park. Ele foi planejado neste mapa mental, neste Idea Mapping, né? Então, aqui o Kaized, que acabou liderando esse grupo, e eles que venceram o concurso. E olha só como o Kaized é um baita artista. Onde está? Aqui.
né. Então olha só como que ele fez basicamente monocromático. Ele como fala: "Tá bom, vai, tem até 3 cores", mas é marrom, preto e amarelo, foi o que ele usou, né. Então ele colocou no centro The Seven, Habits of Highly Effective People, né, e desenhou aí tipo, como eu diria, me faz lembrar um deus do Olimpo. Aí ele coloca lá proactive, então responsibility, né, habilidade de responder, né, ter essa liberdade de escolha, goal settings, então é a definição de objetivos, então mental picture, mission statement, clarify values, set priorities. Então ter uma visão mental, uma declaração de missão, uma clareza dos valores e definir prioridades. Aí tem aqui personal management, organize time, manage time, personal priorities. Então você organizar o seu tempo, gerenciar o seu tempo e priorizar e prioridades pessoais, win-win, mutual benefit, então benefício mútuo, abundance mentality, né, você tem uma abundância mental, né, ou uma mentalidade de abundância, de uma mentalidade próspera, a comunicação, né, communication, understand, empathic listening, então comunicação, compreensão e ouvir com empatia, synergize, mutual respect, best alternative problem solving. Então, sinergia, respeito mútuo, melhor alternativa, solução de problema. E self-renewal, então é auto-renovação, física, mental, socioemocional e espiritual. Eu vou também colocar esses mapas mentais lá no Instagram, para que vocês tenham eles e possam fazer zoom e olhar esses mapas. Deixa eu ver perguntas e comentários. Nossa, a única certeza na vida é a morte, isso mesmo. Adriana Kinoshita Minami, né? Obrigada, ainda não li esse livro, já está na lista. Olha, Adriana, eu confesso que esse livro não é um livro fácil de ler, porque ele parte originalmente de uma dissertação, né? E eu, por exemplo, né, naqueles 3 perfis da programação neurolinguística, na PNL, os visuais, auditivos e sinestésicos, eu sou auditiva. Então, para mim, nossa, é um parto ler esse livro, um parto, né? Eu parti primeiro pelo assistindo o workshop de 3 horas de duração, depois o workshop de 2 dias de duração. Eu tenho as fitas cassete que eu ouvia sobre os 7 hábitos para então ler o livro, né? A sorte que eu tive a oportunidade de trabalhar dentro da Covey, Covey Leadership Center Brasil, então eu acompanhava o meu chefe dando esses treinamentos na AmCham, na American Chamber of Commerce. Ele também inaugurou esses treinamentos na época, né, a recém-inaugurada instalações do WTC de São Paulo, do World Trade Center, e então foi incrível poder acompanhá-lo. E eu lembro que era no treinamento do First Things First que eu, né, assistente, né, eu também estava em sala e fui a última a me auto-apresentar, e eu queria, né, muito dar o treinamento de mapas mentais. Inclusive, esses meus 2 primeiros livros, quem me presenteou foi o meu chefe. Então, ele, né, vivia indo para os Estados Unidos, e aí ele voltou e me trouxe esses 2 livros sobre mapas mentais, né? E, e eu falando, puxa, eu queria muito, né, dar treinamento sobre mind mapping. E ele falou, olha, eu conversei com o presidente do WTC e ele topou, ele liberou para você dar treinamento lá. Eu, como assim? Eu nem sei quem é o presidente do WTC. Ué, você não conhece ele? Mas ele te conhece. Ele gostou de você e
Diz que tudo bem. Jura? Mas eu acho que eu nunca vi ele. Não, ele estava no treinamento do First Things First, só que ele foi embora antes do coffee break. E aí ele só me viu na autoapresentação, que eu fui a última a me apresentar, eu fiquei em pé, né, e fiz a minha breve autoapresentação, e com aquele momento, com aquele primeiro contato, ele gostou de mim e liberou. Então, em 31 de maio de 2000, foi a primeira vez que eu dei um treinamento, um workshop de mind mapping, né, e lancei lá nas instalações do WTC de São Paulo, do World Trade Center, e sou, assim, eternamente grata por essa oportunidade, né, imagina, olha, um início de carreira lá, 21 anos atrás. Eu tô vendo aqui, já tentei ler 2 vezes, sempre paro no meio e nunca terminei. Cineira Cast. Eu te entendo e olha, sinta-se acolhida, porque é um parto, né? Então, a minha sugestão é, primeiro, comece com resenhas. Para um adulto é mais fácil se aprofundar numa questão, uma vez que tem uma visão global, né? Então, comece por essas resenhas. Aqui a gente teve aqui 2 encontros, são acho que um pouco mais de 2 horas que eu expliquei sobre o livro, né, então tendo essa visão global, aí começar a mergulhar em cada um dos capítulos, assim, se puder, mergulhe fundo, sabe, é transformador esse conhecimento, é realmente incrível, né, e eu suspeito, bem, como eu suspeito, acho que melhor eu não falar, né, antes de ter certeza. Mas é um conhecimento que transformou a vida de muitas pessoas, muitos empresários, muitas empresas. Se eu não me engano, o meu chefe teve uma empresa, que eu não vou saber o nome dela, e quando eu estava trabalhando, ele recebeu um convite para participar de um coquetel pela passagem de bastão, né, de um presidente para o novo presidente. E no discurso, né, o antigo presidente estava falando que isso só foi possível porque há 3 anos atrás, se não me engano, foram 3 anos atrás, nós tivemos esse treinamento dos 7 hábitos, e o presidente decidiu que ele ia se aposentar depois de 3 anos. Então, não sei se foi coffee breaks ou no intervalo do almoço, esse presidente chamou um dos diretores e os dois conversaram e falaram: olha, para que eu possa me aposentar daqui a 3 anos, você tem que estar pronto, né? Você topa, né, passar por essa, como eu falei, esse preparo, e aí que, tipo, sabe, foi com essa visão, né, com isso que aconteceu essa passagem de bastão. Então, foi assim de arrepiar, falei, uau, olha só que incrível. Então, recomendo, porque você passa ser uma pessoa íntegra, isso mesmo, ele fala, liderança baseada em princípios. Gente, quando vocês me veem olhando para lá, é que eu estou olhando para o monitor externo, com o chat da nossa live aqui. A Lilian Maria Beltrão Campos comenta, né, eu também já confiei, de cara em você. Gratidão, Lilian. Incrível a confiança que você passa no que sabe. Eu fico muito lisonjeada, Lilian. Ainda vou ser sua aluna. Nossa, desde já, seja muito bem-vinda. Eu vou ficar muito feliz em tê-la como aluna. Deixa eu conseguir me organizar, aprender mapas mentais, acredito que vai me ajudar muito. Sou suspeita. Transformou a minha vida. Tanto é que eu falo que a minha hashtag é mapas mentais para a vida, porque uma vez que você aprende, você aplica em todas as fases da sua vida. Inclusive, antes dessa fusão entre a entre a Covey e a Franklin Quest, né, nos organizers da Franklin Quest, tinha até um encartezinho sobre mapa mental. Eu já encontrei no organizer da Franklin Quest, né, e hoje, né, já desde, acho que 2000 e pouco, se chama Franklin Covey, o nome da empresa, né, então, essa daqui é a capa, uma edição revisada e ampliada. Isso daqui é uma coisa que eu costumo fazer. Então, consegue ver que, ó, eu coloco os hábito 1, hábito 2, hábito 3,
Aqui tá, ó, hábito 4, 5, 6 e 7, e aí, por exemplo, o que eu não consegui mostrar aqui dos paradigmas na semana passada, né, então o que que o Stephen Covey fazia? Então ele mostrava essa imagem para metade da plateia e esta outra imagem para outra metade da plateia, né, de maneira que a metade anterior não visse, né, o que que então do tipo, era mostrava para cá, né, e mostrava para cá, e depois ele mostrava essa versão composta. Então quem vinha com esse, digamos, preconceito, né, da jovem, conseguia enxergar a jovem, e quem vinha com essa, predisposição da idosa, ia enxergar a idosa quando mostrava essa imagem composta. Né, então o que que é esses nossos paradigmas, né, então, e você vai tratar essa mulher, né, então se ela é uma jovem, você vai tratá-la como se fosse uma jovem, e se você a visse como uma idosa, você trataria ela como uma idosa, né, então, revermos os nossos paradigmas, né, no que você acredita, porque você vai tratar, por exemplo, se você acredita que uma pessoa é criminosa, você vai tratá-la como uma criminosa, né, agora se você acredita que essa pessoa, você enxerga naquela pessoa uma pessoa inocente, você vai tratá-la como uma pessoa inocente, né, então, no que você acredita, o que você está vendo, né, aqui, deixa eu ver, no Instagram aqui eu tô vendo o professor J, de português, JJ, comentando muito bom, né, eu não consegui nem dar atenção alguma para o pessoal aqui do Insta, mas, né, no YouTube vai ficar gravada essa live, eu já vou me despedir, para variar, né, eu passo sempre um pouquinho do horário, mas na quarta-feira da semana que vem, eu continuo com essas lives às quartas, 15 horas no horário de Brasília, e se você tiver algum tema que queira que eu aborde, me manda um direct, me manda uma mensagem lá pelo Instagram, eu tenho assim décadas, 26 anos de mapas mentais, então vocês não têm ideia quantas histórias eu tenho para compartilhar com vocês de cada um desses mapas, né, tem histórias assim que eu nem tenho o mapa mental dessa história, porque eu fiz num papelzinho e acho que, né, se perdeu. Então toda quarta-feira estarei aqui para compartilhar mais histórias de mapas mentais, tá bom? Gratidão a quem participou ao vivo, gratidão para quem está assistindo, na versão gravada e até a próxima. Tchau, tchau.